Aí, voltamos. Agora sim, bate-papo com o handbolista. Muito legal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Bate-papo com o handbolista de número 26. 26. 26 semanas consecutivos estamos aqui com vocês trazendo uma celebridade do mundo do handball para compartilhar com a gente, para trocar ideia, para a gente aprender ainda mais sobre o nosso handball. Bate-papo com o handbolista, 26 semanas consecutivas. Fala Marcão, beleza? Hoje nós temos uma convidada super especial. Nossa, hoje vai ser muito top mesmo. Bate-papo com o handbolista de número 26. Já fala aí da onde você é, escreve aí, ó, no chat aí, ó, o seu, da onde você está falando, qual é o estado que você está falando, meu. Nossa convidada já está entrando aí. E antes eu queria fazer alguns recados para você, galera. Ó, toda segunda-feira, 8h30 da noite, nós temos uma live ao vivo lá no YouTube. Especial. Galera do Maranhão tá presente com a gente. Boa, Marcos. Muito massa. Segunda-feira, 8h30 no YouTube, hein, galera? Estamos ao vivo lá. Toda segunda-feira, 8h30 da noite também. Beleza? E tá rolando as inscrições do curso de formação online de árbitros de handball. O link tá lá na bio já. Aproveitando aqui, já estou dizendo para vocês não esquecerem, né? A galera que quer ser um árbitro de handball aí, tá rolando curso de formação online para árbitros de handball, beleza? É muito massa, curso aí bombando, mais de 50 horas de conteúdo para você se formar, já tem um processo de formação aí diferenciadíssimo, acima da média. Silvia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Que Obrigada, demais! Adriano, pelo convite, viu? Obrigado, muito demais, muito feliz aqui com a gente, viu, Silvia? Eu também fiquei muito feliz pelo convite, viu? Muito obrigada. Legal, obrigado, show de bola. Vamos lá, que hoje tem 1 milhão de perguntas que eu preparei minha listinha Ai, meu gigante. Deus. O Silvia tá dando tá com um pouquinho de chiado. Peraí, eu acho que é o ventilador, vou tirar. É. Melhorou? Nossa, melhorou. Aí, show de bola. Tá bom. Pessoal, vamos lá então. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Bate-papo com o handbolista de número 26. Silvia, estamos há 26 semanas batendo um bate-papo aqui com vários handbolistas do Brasil e do mundo, né? E estou muito feliz por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Obrigado aí por ter disponibilizado o seu tempo e estar aqui com a gente. Estou muito feliz. Obrigada, eu também agradeço e desejo boas-vindas aí para as pessoas que estão entrando e que vão acompanhar agora esse bate-papo nosso. Legal, que demais. Silvia, tem uma galera aqui no Instagram que ela são novinhos, são 14, 15, 16, 18 anos, eles começaram a jogar handball agora recentemente, né? E eu queria que você se apresentasse para eles. Quem é a Silvia Helena? Quem é a famosa Silvia Helena? Então, pessoal, eu sou a Silvia, sou ex-atleta da Seleção Brasileira de Handebol. Joguei nas categorias de base, né? Minha primeira convocação para a seleção. Isso eu descobri agora nesse período de pandemia, né? Fuçando as fotos em casa. A minha primeira convocação foi em 1994, né? Eu tinha 14 anos e era na época que aconteciam aqueles acampamentos, né? Que eram seleção do Nordeste, aí fazia também uma seleção lá no Sul e depois juntava todo mundo, né? Então, a minha primeira convocação foi ali. Depois disso, fui jogar em Blumenau, em Santa Catarina, essa condição técnica. Aí voltou.
É a minha que tá travando ou é a sua? Eu acho que é a sua, porque aqui tá parecendo normal pra mim. Ah, aqui também eu tô vendo tudo normal, só que a tua, pra mim, parece que tá travando. É, Então, aí eu posso continuar? pode. Aí o Graciano, ele fazia parte dessa comissão técnica, né? Foi quando ele me viu a primeira vez nesse acampamento, que foi feito aqui no Nordeste. Eu era cadete, mas a seleção era juvenil. E daí eu recebi também esse convite, né, do Graciano para jogar em Santa Catarina, lá em Blumenau. E aceitei, comecei jogando na escola aqui em São Luís, né, numa escola pública, ganhei uma bolsa de estudos, né, aí já foi, o esporte já foi me dando essas oportunidades, né, só que fiquei muito pouco tempo aqui no Maranhão, né, joguei pouquinho, mas joguei jogos escolares aqui por 2 vezes, né, fui campeã também com a minha escola, as 2 vezes que eu joguei, mas foi tudo muito rápido a minha vida, foi um cometa, já fui para Blumenau, depois fui jogar em Osasco, né, na época era o Marquinhos, o Marcos Garcia, joguei também na Metodista, joguei em Guarulhos, joguei em São Bernardo, né, com a Ivonete, pouco tempo, mas joguei em São Bernardo, e daí tive a minha primeira oportunidade para jogar fora. A primeira vez que eu aceitei, na verdade, foi quando eu estava em Guarulhos, né, foi através do Adalberto. Não sei se você se lembra dele, que também foi pivô da seleção, foi pivô da Metodista. Então, só que antes mesmo disso, quando eu era juvenil, eu já havia recebido também um outro convite. Só que eu não quis ir, né? E não tinha nenhum atleta brasileiro ainda jogando fora nessa época. Então, não tinha nem parâmetro assim, meu Deus, vou jogar fora. Sendo que aquilo era surreal para mim. Então, nesse primeiro convite eu não aceitei, que foi uma turnê que nós fizemos com a seleção juvenil, né? Na época, sobre o comando do professor Silvio Rodrigues, que era o técnico naquela época, e com outros treinadores, eram vários treinadores, né? Porque foi feita uma seleção, a gente foi fazer uma turnê na Europa, e daí eu recebi esse primeiro convite para jogar fora. Eu era juvenil, eu tinha acho que 15 anos, 16 anos, 15 anos. E daí, mas não aceitei, né, nessa primeira oportunidade, nessa primeira proposta, que era para uma equipe da França, que era a Toulouse, na França. E daí, não aceitei, voltei, continuei ali em Blumenau, aí rodei todos esses clubes no Brasil, e também fui para o Mundial Júnior, em 2001, na Hungria, né, esse foi meu segundo Mundial. O primeiro foi em 99 na China. Foi um Mundial Júnior, mas eu também era juvenil, com Alexandre Schneider. Foi meu primeiro campeonato mundial. Então, e depois, em 2001, na Hungria, foi o meu segundo campeonato mundial júnior. E aí também eu já recebi outras propostas, né? Para jogar na equipe do CRIM, nessa época, e também para jogar no El Cito, que era na Espanha, uma equipe muito, muito forte, né? Uma das melhores que já teve, assim. Então, eu também falei que não, nessa época eu estava na Metodista, né? O Alberto, o Cubano, todos viram meu contrato, viram o contrato, estudaram comigo a possibilidade, né? Só que eu tive medo. Então, eu também falei que não ia. Até cheguei a assinar e depois voltei atrás. E aí, quando eu estava em Guarulhos, a Marisa me encorajou muito e falou: não, você tem que ir embora. Agora você vai embora. E eu fui, né? Aceitei porque também era para Portugal, no caso. Né? Eu achei assim que era mais tranquilo, né? Porque eu estava com medo de ir. Então, nessa época também a Alessandra, né? Pivô, também foi. E antes nessa equipe estiveram a Dara e a Chicória, então eu já fui um pouco mais confiante, até porque também tinha outra brasileira comigo, que era a Lê. Então fomos aí para Portugal. Então esse foi o meu primeiro clube fora do Brasil. Minha história é muito longa. Desculpa aí se eu falei muito. Imagina! Ô, Silvia, eu vou te fazer algumas perguntas ainda em relação à sua carreira, à sua trajetória. Você mora no Maranhão agora, você mora na capital, em São Luís?
Eu sou de São Luís, mas eu não moro em São Luís. Eu moro em São José de Ribamar, que fica aproximadamente 30 minutos de São Luís. A minha casa é em Ah, São José de Ribamar. então é perto, tá 30 minutos, a data tá pertinho, pô, É, de carro. de cá. E aí você começou a jogar na escola, certo? E Aham. na escola, nessa mesma cidade que você está morando hoje, Não, aqui, essa casa aqui, eu comprei quando eu ainda morava fora do Brasil. Aí só voltei para morar nessa casa quando eu voltei definitivamente para o Brasil, que foi em 2000, a partir de 2015 que eu comecei a morar aqui, mas a minha família, eu sempre morei também no bairro de Fátima, que é em São Luís, é onde é a sede do Instituto Sílvia, onde também nós temos um polo, né, de treinamentos. Tudo acontece lá naquele bairro, que fica a ah, 30 minutos daqui. 30 minutos, que E se massa. nós também temos um polo aqui em São José de Ribamar, né? Ah, eu já vou, tá bom, já vou te fazer uma pergunta já sobre o Instituto já. Deixa eu entender um Tá, pouquinho mais. Você começou lá na escola, né? Handball nas aulas isso, de educação física, é isso mesmo? isso, E aí, exato. depois que você começou a jogar educação física e tal, quando que você viu assim que você tinha assim, acho que dá para investir na carreira, no esporte? Quando que teve assim, teve algum momento que você falou assim, pô, tô gostando desse tal de handball aí, quero jogar mais. Teve algum Na momento ou não? verdade, né, tipo assim, eu fui escolhida, né, porque eu estava ali brincando na escola e um professor de handebol, que foi até a escola onde eu estava fazendo as aulas de educação física, me viu e talvez assim pelo meu porte físico, alguma coisa assim, ele foi e me levou pro handebol, né, que tinha um outro ginásio ao lado da minha escola, que é onde acontece hoje minhas aulinhas, a escolinha do instituto, nesse mesmo ginásio que fica ao lado da escola que eu estudava, né? A quinta série, na época que eu tinha 11 anos. Então, na verdade, foi ele que me viu e me levou para o handebol, mas eu nunca tinha feito uma aula de handebol sequer, nada. Ele só me viu e falou, vem jogar handebol, e eu fui. Aí treinei uma só vez, que foi aos sábados, né? Todos os treinos eram sempre uma vez na semana aos sábados, e daí ele já pediu para minha mãe fazer meu documento, e que eu ia participar da equipe dele. Então foi assim, aí já ganhei a bolsa de estudos também dele, que era uma escola particular, né, que foi o meu treinador, esse, meu primeiro treinador, que é o Maxwell Cerejo, ainda ainda está vivo. E, e foi assim. Nossa, foi muito rápido. Aí eu estudei Gente, só um ano lá na escola, porque no outro eu ah, já fui para Blumenau. já foi para Blumenau. Porque aí você jogou E, o campeonato estadual aí o joguei o Graciano, ele vai campeonato Jogos Escolares Maranhenses. Jogos Claros Maranhense. Aí você Isso. jogou esse torneio e aí o Graciano te viu, é isso? Não, o Graciano já me viu porque teve o Zonal aqui no Maranhão, né? O Ah, Zonal do Campeonato Brasileiro. E nessa época nós jogamos contra a equipe do Ceará e da Paraíba, né? E nessa época era o professor Tim Maia, que era o técnico da seleção brasileira do Nordeste, né? Ele que selecionava as atletas aqui no Nordeste. Então, nesse campeonato, nesse Zonal Brasileiro Juvenil, onde eu era cadete, ele me viu, o professor Tim Maia, e me levou para essa seleção que foi na época nós fomos treinar em Natal. E daí o Graciano me viu, porque ele era técnico de goleiras. E depois, no entendi. Campeonato Brasileiro, que foi no Paraná, reuniu, né? E nós fomos treinar ali. E como que foi para você, para os seus pais, essa primeira mudança de estado? Você sair do Maranhão, cara, e você É, veio aqui para o sul, Blumenau, né? Clima totalmente diferente. Como é que foi? Seus pais, que eles ficaram com medo? O que que eles falaram para você? Como é que foi? na verdade, a minha mãe, ela fala até hoje, né, que ela ficou muito surpresa com a minha coragem, porque eu só tinha 14 anos e falei, não, eu quero ir, eu vou, não quero saber de nada, eu vou e pronto. E foi assim. E a minha mãe nunca. Ela até chegou a ir para Blumenau uma vez, ficou 3 meses comigo lá. Mas o Graciano também, né, me deu todo o suporte, porque foi uma mudança muito brusca. Imagina, 14 anos, sair do Nordeste para ir para o Sul, né? Eu nunca nem. Não sabia o que era inverno, na verdade, porque aqui no Maranhão nós não temos inverno, né? O nosso inverno é uma chuvinha fraca, mas com um sol de 30 graus.
Então, imagina, né? Eu não sabia nem o que colocar, o tipo de roupa que colocava, cobertores, nada disso. Então, o Graciano e toda a família dele me deram todo esse suporte aí, até mesmo em tudo, assim, como até no calçado, né, de handebol, porque eu não tinha o calçado ideal para a modalidade, para o handebol na época. Então, tudo isso foi. O Graciano me deu esse suporte lá em Blumenau. Aí você veio para Blumenau, você estudou aqui, começou a jogar. Quanto tempo você ficou em Blumenau? Quantos anos? 3 anos. Três Três anos. Aí anos. jogando também o Campeonato Brasileiro, né? Onde nós ganhamos aí em Blumenau. Fomos campeãs desse campeonato. O Marquinhos de Osasco em Osasco, né? O Marquinhos de Osasco que eu lembro. Quando eu comecei a jogar, ele tinha um timaço. Nossa, o time dele era muito forte. Na época que eu fui jogar tinha a Meg Montão, né? Nessa equipe. E tantos outros nomes, a Cris Goleira e muitas outras meninas. Nossa, uma pena ele não estar hoje no meio do handball assim, de alto nível, né? Mas ele teve um grande timaço, né? Sim. 2000, 2001, né? Eles foram campeão da liga ou não? Não chegou. A gente chegava Não sempre chegou, né? segundo, terceiro. É. Aí você veio então de Blumenau, você veio para Osasco, já veio para São Paulo aqui e você ficou quanto tempo em Osasco? Acho que eu fiquei só um ano. Um ano em Osasco. Que Isso também já deu aí, uma mega diferença também, né? De Blumenau eu acho que para São Paulo. eu acho que foi só um ano, não me lembro muito bem. E daí em Osasco eu jogava a categoria júnior, né, no Campeonato Paulista e jogava também no, na categoria adulto com E Osasco. foi já foi um baque também vir de Blumenau para São Paulo também, ou não? Que você tinha aí mais ou menos o quê? 18, 19 anos nessa época. Isso. Eu tinha 17 anos, Foi eu acho. 17. E Cara, como é tipo que foi assim, aqui em São Paulo? talvez eu não tinha esse lance de estar com medo das coisas, eu enfrentava mesmo, então eu sempre, essa questão de adaptação eu sempre me dava muito bem, entendeu? E você via muita diferença do handball paulista e do handball no sul ou não? Então, como o meu jogo sempre foi assim um jogo onde eu definia, né, eu decidia, era mais a minha característica era mais sempre uma jogadora de decisão, então eu sabia o meu papel e entrava para fazer aquilo que meus treinadores queriam que eu fizesse, que era finalizar, fazer gols. Entendi. Isso é uma característica marcante. Eu vou falar para você, eu até tenho jogo seu lá no começo da minha carreira. É, Mas acho que você aí estava na São época, você Paulo. estava no São Paulo, Guarulhos, com a Guarulhos, Guarulhos, né, com a Marisa, né? a Marisa, sim. E, assim, eu te fazer outra pergunta. Aí você veio para São Paulo, né? E como é que foi essa questão da comida, alimentação? Tinha alguma coisa que assim, pô, tinha uma saudade aí da terrinha ou não? Que você fala, cara, eu quero comer, não aguento mais, como é que é? Ah, não, não, eu como de tudo. Então, foi tudo tranquilo para mim essa parte, realmente. E aí depois de Osasco, você teve proposta para qual clube? De Osasco, eu acho que eu fui para Metodista, né? Foi Para Metodi. quando se formou ali uma equipe mesmo bem muito bacana naquela época, de estrutura, de tudo, né? Que nós tínhamos ali na Metodista, de também de salário, apartamento, tudo, a gente tinha tudo ali. Foi 2 anos assim maravilhosos. Você se E recorda de nós, algum? todas as atletas, nós éramos júnior, categoria júnior, né? O professor era o Silvio Rodrigues também. E naquela época nós ficamos vice de todas as competições, só que nós jogávamos categoria adulto, mas nós éramos júnior. E demos trabalho, assim, para as equipes adultas.
Era um time muito forte, meu. Tinha muitos, muitos talentos ali, tinha muitas da seleção brasileira ali juntas, né? Aham, sim, E esse time fez muita história. Esse time fez muita história. Pena o sim. projeto não ter conseguido Isso, manter foi todo isso o mesmo. grupo, né? É, Porque se aquele grupo engrena no adulto ali durante 2, 3 anos, meu, ia ser um time assim, imbatível. é, verdade. E depois de São Bernardo, você foi para onde? Depois, quando a Metodista acabou, né? Aí houve tipo uma fusão de algumas atletas da Metodista que foram para o MESC, né? Porque aí São Bernardo, né, que era metodista, fez essa parceria, esse convênio com o MESC. Então, algumas atletas foram dispensadas, outras continuaram na equipe para jogar com o MESC, né? E saíram bem poucas atletas desse que eram com o Silvio Rodrigues para ir para jogar no MESC. Eu estava nesse meio aí, nesse bolinho. Só que eu também não fiquei muito tempo, eu fiquei 3 meses, porque eu já queria ir para Guarulhos mesmo. A Marisa me fez uma proposta boa na época, e eu aceitei, fiquei lá poucos meses e já fui para Guarulhos. Joguei em E aí, Guarulhos, Guarulhos, né? ficou quanto tempo em Guarulhos? Em Guarulhos, eu acho que foram 2 anos. 2 anos. 2 anos. Em Guarulhos também a gente ganhou tudo. Uma equipe fenomenal, estrutura muito boa, né? Uma época muito Tem boa alguém. aquela. A minha foi uma época Nossa boa no Senhora. Brasil. Cara, era muito. Me fala o que você vê de mais diferente dessa época aí do Guarulhos, da Metodista, do MESC para hoje. O que você acha que Eu mudou acho, tanto assim? eu acho que o nível caiu bastante, né? Também não sei se por falta de recurso, de dinheiro, estrutura, não sei se te dizer, mas o nível eu acho que mudou muito. Naquela época estavam todas as nossas atletas aqui no Brasil, né? Nossas melhores atletas É, estavam no isso. Brasil, né? Eu acho que isso também é um fator que Só de acabou Guarulhos contribuindo. naquela época saiu quase uma equipe inteira. Eu, Alexandra, Nossa, Alessandra, Chico, Sila. nossa, é verdade, 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 verdade. A Parazinha não saiu porque na época ela não quis. Foram muitas atletas. E a Marisa Caramba! incentivava a gente a ir mesmo. Né? Era, Diferente era porque tem alguns técnicos que prendem um atleta para ficar, né? E a Marisa não, ela queria que a gente fosse mesmo viver essa experiência lá fora. E aí você teve essas propostas lá desde o juvenil, né? Você teve proposta, primeiro para a França, depois para uma outra equipe da Espanha, e aí você decidiu depois nessa terceira oportunidade de ir para Portugal, certo? Pode repetir? Eu acho que eu Ô, ficou. ô, Silvia, você teve Ah, então proposta para ir para a França, a primeira a proposta, a primeira segunda, vez, isso. a primeira vez. Para a Aí a Dinamarca segunda foi para também a eu tive Espanha. Mundial Júnior em 2001 para a Dinamarca, quando eu era cadete. Eu tive a primeira proposta foi quando eu era cadete para a França. Aí Para a depois no França. Mundial, em 2001, Mundial Júnior. Nessa época eu joguei 2 mundiais, um júnior e um adulto, em 2001. Então nesse campeonato Júnior, Mundial 2001, recebi proposta para jogar no CRIM e na equipe do Vibo, né? E Ah, também na da Espanha, como eu te falei, El Cito, da cidade de Sagunto, na Espanha, no sul da Espanha, né? Que foi assim uma coisa que eu me arrependi muito, porque eu já tinha assinado o contrato e depois reincidi e falei que não queria ir, estava insegura, não, acabei não indo. E daí depois eu tive através do ele tinha contato com um empresário, com um manager, e que hoje também é meu amigo, esse manager na Espanha. E daí, através dele, eu fui para a equipe de León, na Espanha.
Mas eu estava em Portugal também, eu ainda voltei para o Brasil. Eu fiquei 1 ano em Portugal, porque eu tinha assinado 2 anos lá, mas chegou em Portugal, eu não quis continuar os 2 anos, só fiquei 1 ano. Aí Só voltei para ficou o um ano. Brasil, voltei para o Brasil, fiquei em Guarulhos e depois fui para a Espanha. E Deu para entender? deu. E nesse um ano em Portugal, só tinha você de brasileira lá. Só eu e a Alessandra. A Alessandra foi junto com Antes de você, mim foi então. Ah, entendi. Então foi a Dara Chicora antes, a Alessandra. E aí, como é que foi essa questão lá, né, de jogar na Europa, jogar em Portugal? É a primeira experiência fora do aqui país, para mim. né? Você morava sozinha lá, morava com outros atletas. Como é que Adriana, foi aqui esse cortou, primeiro mas ano lá onde? Lá na Espanha ou em Portugal? em Portugal? Em Portugal eu morava com a Alessandra. Ah, e como é? Então a Alessandra já foi Não, nós fomos antes juntas. de você. Nós Ah, fomos vocês foram juntas. juntas? Isso. Ah, e como é que foi esse primeiro ano lá em Portugal com a Alessandra? Primeiro ano na Então, Europa? tipo assim, naquela época, nós, nós, nós assinamos 2 anos, mas a gente não quis continuar porque nós percebemos que quando chegou lá, o nível era mais baixo que o Brasil, entendeu? Naquela época. Então, por isso, nós decidimos voltar para o Brasil. Ai, nossa, é verdade. Caramba, Foi isso Portugal que tava aconteceu. muito. Nossa. E Aí aí depois vocês surgiu, ficaram surgiu a oportunidade de ir para a Espanha. E eu fui. Né? Eu fui a primeira brasileira a jogar em León. em León. Isso. Antes de a gente falar da Espanha, deixa eu fazer uma pergunta. Lá em Portugal, vocês viram que o nível estava assim abaixo do Brasil na época, né? Aham. Mas como que era a rotina de vocês lá? O treinamento? Vocês tinham um processo sistematizado, tudo direitinho? Era organizado lá naquela época? Como que era? Tipo assim, a gente treinava muito pouco, né? Bem menos que o Brasil. E todas as meninas lá trabalhavam, né? Não era só, elas não só jogavam, elas tinham primeiro lugar o trabalho e depois o handebol, né? Isso na equipe que nós fomos jogar, porque havia uma equipe que era da cidade de Madeira, né? Que é o SAD de Madeira, muito conhecida. Elas sim ali eram um pouco mais profissional, né? E nessa equipe que nós jogamos não. Então isso daí foi um dos motivos também que influenciou para que a gente voltasse. Treinava pouco, a maioria das meninas elas não tinham um handebol assim como profissional mesmo. Então, a minha decisão de voltar foi essa daí. Ah, entendi. Aí vocês voltaram para o Brasil, ficaram mais um tempo aqui em Guarulhos. Aí vocês decidiram realmente ir para a Espanha. E como é que foi lá Isso, esses primeiros momentos na Espanha? isso no meu caso, né? Eu fui primeiro. Aí depois teve a Lê, teve outras brasileiras que foram depois já para outra equipe. Nesse ano que eu fui para a Espanha, eu fui jogar em León, que é uma cidade no norte da Espanha, né? Castilha e León. Eu fui a primeira brasileira a jogar ali. Depois que eu cheguei nessa equipe também, eu consegui levar outras brasileiras para essa equipe, né? Tanto que éramos 8 brasileiras nessa equipe, né? Muitas brasileiras, Dominaram, tomaram conta do mercado do clube. Que verdade. demais! Aí na época eu consegui, né? Eu com o clube levar a Maiara, ajudei também na negociação da Dara, da Deonise, Milene, e Nossa, muitas outras Milene. atletas, né? Teve a Juceli também que jogou lá, mas daí já não fui eu que fiz, que ajudei nesse trâmite, já foi o Juan Oliver que ajudou a Juceli, mas quase todas que foram para Leão eu teve um pedacinho ali da minha ajuda. Tava também, Que Samara demais! E como é também, que que hoje está na seleção. Nossa! E como é que foi lá na Espanha, a questão da alimentação, comida, treino, o idioma? Como é que era essa questão aí? Então, essa primeira vez quando eu cheguei na Espanha, a gente estava em pré-temporada, né? Então a gente
foi treinar nas montanhas, né? Tipo, super diferente, né? Porque eu não fui direto para o clube, né? O presidente foi me buscar no aeroporto e me levou para as montanhas para treinar. Estava em pré-temporada, então a gente acordava super cedo, né? Já fazia esse primeiro treinamento em jejum, né? O nosso treinador pedia para fazer esse primeiro treinamento em jejum, que era uma corrida nas montanhas ali. E aí a gente voltava, fazia o café da manhã, a equipe preparava tudo junto, essa questão da convivência, nós preparávamos tudo. Eu não falava espanhol, nada, zero. Sozinha, só eu de brasileira na equipe. Então imagina, né? O portunhol. Mas E o brasileiro daí, é demais, o brasileiro se vira, o brasileiro, verdade, é nossa. isso mesmo. E daí fazíamos 3 treinos naquela pré-temporada. Ali, quase um mês ali naquele local, né? Que eram nas montanhas. Essa questão da pré-temporada. Aí depois voltamos para a cidade, aí eu fui para o meu apartamento, morei sozinha também, então eu tinha um local para comer, né? Porque a equipe tinha uma parceria com um restaurante que era de frente para o apartamento que eu morava, então todas as minhas refeições eram feitas ali. E para ir para o treino também em León, o meu treinador passava e me buscava, né? Até eu aprender o caminho, depois eu já fazia sozinha andando. E porque nessa primeira equipe eu não tive carro, né? Quando eu fui a primeira vez para a Espanha, não foi uma exigência, até porque quando tu vai a primeira vez, também não tinha muito esse contato com as atletas que já haviam saído também não tinha muito não tinha esses pedidos, né? Essas exigências. Então, aí já no segundo ano, quando eu fui para outras equipes, sim, eu já colocava no meu contrato que eu queria um carro, apartamento tal, né? Mas o primeiro ano não, eu fazia esse percurso para o treino andando mesmo. E foi Ah, tranquilo entendi. também, questão da alimentação também. É. E você que fazia essa comida? Quando precisava, assim, você se virava tranquilo, ia no mercado, fazia as compras. É, coisas básicas. Acho que deu uma travadinha. Voltou? Aí, voltou. E aí, se precisasse, você se virava ali, vocês tinham acesso ao restaurante e tal, mas se precisasse, também se virava, ia no mercado, ia falar, ia Sim, embora. sim, sim. E também na Espanha tem muito brasileiro, né? É um idioma fácil, também se você estiver aberto para o novo, você consegue se virar. E aí, depois do Leão, você continuou na Espanha, só que você trocou de clube, certo? Isso, eu fui para o Ichaco. E o Chape tinha uma estrutura melhor ou não? Como é que foi essa transação aí? Ichaco era a equipe top, assim, da Espanha, né? Aí já jogava, foi eu, a Alessandra e Dionísio. A Ale foi a primeira a ir para lá, e depois foi eu e a Dionísio, da equipe de León, né? Saiu as duas da equipe de León para jogar no Ichaco. E o Ichaco já era uma equipe que jogava Champions, né? Já havia ganhado uma IHF, Copa da Rainha, Liga, né? Era uma equipe multicampeã. Era a melhor equipe que tinha na época. E aí eu joguei lá Uau! por 2 anos. Né? A Dionísio também jogou um ano, a Lê ficou acho que uns 4 anos nessa equipe. E como é que é jogar uma Champions League? Conta aí pra galera essa experiência. É pesado, é muito pesado, tem que estar muito preparada. Preparada em tudo, Qual né? que é que Mentalmente, fisicamente, porque é algo assim extraordinário, né? a atmosfera é muito massa, né? É, é tudo muito diferente, né, do que a gente tem no Brasil. E tipo uma pergunta, você via diferença quando você jogava, por exemplo, assim, em Champions League e quando depois você ia jogar para a seleção no Mundial ou não? Você sentia essa diferença ou não? Assim, se for falar do. Porque a Champions League, quando eu joguei com o Ichaco,
com a seleção, acho que o Morten não estava ainda, não lembro quem que era ali em 2009, acho, não sei, acho que era o Juan, né? E daí eu fui cortada nessas Olimpíadas. Foi com o Juan. Foi qual a seleção que estava no comando do Juan? Foi para Foi antes. qual? Não. Londres, Barcelona. Beijing? Então, tipo assim, lá fora, né, na Europa, essa eu fui cortada, isso. E para Atenas também eu fui cortada, mas eu estava no Brasil ainda, né, que foi com o Alexandre Schneider. E E a, tipo assim, diferença, não sei em qual sentido, mas na Europa, cara, a forma que eles tratam, né, o atleta, o esporte, é algo muito diferente do Brasil, né? Você ser um atleta que jogou tantas vezes com a camisa da seleção, que isso conta muito lá, né? É um trato totalmente diferente do que a gente tem aqui no nosso país. que mais você sente mais saudade? Portugal, Espanha, Espanha, Espanha. isso. Se você pudesse voltar para a Espanha, voltar no tempo, teria alguma coisa que você queria fazer que você não conseguiu fazer quando estava lá? Eu acho que eu não teria saído de León. Eu teria Não. continuado lá. É. Por Era que um que você clube que eu acha gosto. isso? É um clube muito família, né? Conquistamos coisas importantíssimas lá. Eu não sei se tu ficou sabendo, mas acho que foi em maio. Teve uma publicação, né, no Diário de León, lá na Espanha, falando sobre um campeonato importantíssimo que nós ganhamos, que foi a Copa BF, na época, sendo que León era uma equipe muito pequena e nós conseguimos conquistar esse campeonato em uma época em que tinha só equipes muito fortes, né, com atletas estrangeiras. Quase todos esses clubes tinham uma diferença muito grande no orçamento comparado à nossa equipe de León. Então, nós éramos uma equipe pequena, mas que jogava com muita raça, era muito família, né? A cidade também, a forma que tratava as atletas estrangeiras, o clube, era muito maravilhoso, né? Só que depois aí eu fui jogar em León não, em Chaco, era tudo um pouco mais profissional, e depois eu já fui mudando de clube, mudando, mas o que eu mais sinto falta mesmo é de León e também da cidade, que eu adorava. Conviver ali, viver naquela cidade, aquelas pessoas. Demais. E aí teve a oportunidade, depois de você ir para a seleção brasileira, jogar uns Jogos Olímpicos, né? Como é que foi ali a fase preparatória, ali, antes dele soltar a convocação oficial? Como é que foi aqueles últimos momentos, aqueles momentos que antecederam, assim, realmente a convocação e depois a Olimpíada? Então, a última fase de treinamento foi aqui, em São Luís, né? Foi aqui em São Luís. Nessa época eu estava na Áustria, né, treinando com o Andras Nemeth, né, que era o nosso treinador lá na época. Eu estava bastante confiante, né, pelo trabalho que nós vínhamos fazendo. Éramos 8 atletas naquela época jogando na mesma equipe. Então, não que eu já estava na minha cabeça, eu vou para a Olimpíada. Não estava nem um pouco com esse pensamento, mas eu estava confiante que se eu fosse convocada, eu teria um bom desempenho nessa competição, pelo que nós vínhamos fazendo quanto equipe e seleção, né? Porque a gente era uma seleção treinando na Áustria. Ah, você estava com a Dani naquela época, então. A Dani estava Era junto também, Dani Bernardi. Dani Piedade, Ah, Alexandra, Ana Paula, Fernanda, nossa. Samira, a Babi. Né? Aí Foram, depois, nossa senhora, que time, hein? E é, todos estavam lá no IPO e jogaram a Olimpíada ou não? sim, todas. E tinha a Francine também, né? Francine também. Cara, Sim, nossa, quanta gente. Que timaço. todas. Porque Eu preciso achar essa, daí, das Olimpíadas eu de preciso achar essa 2012 para o temporada aí pra Mundial de gente ir lá de perto. 2003, e das Olimpíadas de 2012 para o Mundial de 2013, daquela base de 2011, só não estava eu, a Shana e a Francine, né? Oh, e 2013, como é que foi pra você?
2013 eu estava em Toulon, na França, né? Teve ali aquela renovação depois das Olimpíadas. Tem um pouco de água para mim. Teve aquela renovação depois das Olimpíadas, né? Eu não recebi nada. Não recebi nada, tipo assim, você não vai mais ser convocada ou nada, eu não recebi nada, nem um e-mail, nem nada. Sabia que eu não tinha sido convocada. E ali eu aproveitei também, passei por uma cirurgia de tendão de Aquiles que eu precisava fazer, né? Que eu já vinha há anos arrastando esse problema, que foram vários entosses, eu tive todos os problemas nos pés que tu imaginar, esporão calcâneo, fascite plantar. Então eu fiquei arrastando muito tempo esse problema, né? Porque eu tive uma lesão no tendão de Aquiles, né? Não foi uma ruptura total, foi parcial. Então aproveitei também, já fiz minha cirurgia ali em Toulon. Continuei ainda jogando na França até 2014. Voltei para o Brasil e foi isso. E se voltou para o Brasil, você chegou a jogar em algum clube ou não? Depois de 2014? Joguei em Concórdia, 6 meses. Ah, E foi de setembro até setembro, se eu não me engano, até dezembro. Foi isso mesmo. jogou a liga, praticamente para jogar a liga, Isso, então. isso. Só que daí, né, eu me lesionei, foi no dia 11 de dezembro de 2014, né? Acho que faltava um jogo para a final, que seria em São Bernardo. Daí eu não joguei porque eu tive uma ruptura de fibras ali naquele jogo que aconteceu lá em Concórdia contra Santo André, né? E aí a Amanda também estava machucada, então Concórdia foi bem desfalcado para essa final. E Concórdia ficou em vice nesse ano na Liga Nacional. Entendi, Liga Nacional. Ô Silvia, me conta um pouquinho do seu instituto para a gente conhecer. A Silvia tem um instituto lá no Maranhão que atende as crianças. Conta um pouquinho para a gente desse projeto maravilhoso que você desenvolve aí. Você tem 2 unidades desse projeto? Me conta. Então, a base do Instituto é o handebol, né? A ferramenta principal é o handebol, mas ele é totalmente um viés social. Por primeira vez, né, agora no mês de agosto, conseguimos a aprovação do nosso projeto, né, para trabalhar com as nossas crianças. Nós temos mais de 200 crianças no nosso projeto, que até então era totalmente com recursos próprios, né? O Instituto já era um sonho que eu tinha há muitos anos, de trabalhar com criança, passar um pouco de tudo que eu consegui através do esporte, passar para essas crianças também, né? Que são de um bairro de onde eu saí também, que é ali na periferia, no bairro de Fátima. Esse instituto é lá, mas a gente também tem o polo em São José de Ribamar e vamos fazer uma parceria também agora, ali em 2021, é um outro polo com um outro instituto de esportes, né? E a gente também trabalha muito o sócio-educativo, com palestras. Todos os nossos alunos, nós somos alunos participativos, com causas sociais, que é isso que a gente quer. A gente aqui, o nosso viés não é só a bola, né? Porque todos esses projetos que eu vejo, que eu acompanho, é muito assim, só desempenho físico, desempenho motor, e aqui não é isso que a gente quer, né? A gente trabalha muito esse viés social mesmo. Nossa, que demais! Fiquei encantada agora em conhecer um pouquinho mais seu projeto. E as crianças vão lá quantas vezes por semana? Uma vez por semana, 2 vezes por semana? Como é que funciona? Então, agora, como por causa da pandemia, parou tudo, né? Mas antes, como era através de recursos próprios, era só uma vez na semana. A gente fazia aos sábados, lá em São Luís, e no domingo, que era no campo, né? Porque a gente usa o que a gente tem. Tipo, nessa cidade a gente não tem quadra, então a gente faz no campo. É uma creche escola, a gente usa essas crianças da creche escola para fazer essas brincadeiras, né? Trabalhar o lúdico com entrega de livros, leitura infantil, essas coisas.
lanche, convivência, falar de coisas do dia a dia. E qual que era mesmo o início da pergunta? E você tem mais professores que ajudam você lá? Como é que é? Temos vários voluntários. Então, aí agora, com o projeto sendo incentivado, nós teremos, né, outros professores, eu serei uma coordenadora, né? Vão ser 2 polos, e daí nós queremos fazer 3 dias de atividades para as crianças, que são crianças de 7 a 14 anos. Ah, de 7 a Aí serão 14 três anos. dias, isso. 3 dias na semana para cada polo, porque são 2. Para cada polo. Aí vai Nossa, mudar vai um ficar. pouco. A sua rotina vai ficar uma loucura. Cada dia você vai estar num polo. É, como eu vou estar coordenando, né? Vamos ter professores, educadores físicos, toda essa parte aí. Gente, que demais. Ó, tá aí um belo de um exemplo para nós handbolistas, né? Silvia Helena começou lá no Maranhão, teve aí uma oportunidade de investir um pouquinho mais no handball, veio para o Sul, veio para São Paulo, depois foi para a Europa, depois rodou o nosso mundo afora aí, vestiu a nossa seleção brasileira desde novinha, deu muito orgulho para a gente, ainda dá, né, com esse projeto maravilhoso aí do Instituto Silvia. Eu vou depois colocar na descrição do vídeo aqui, galera, o link dá para vocês conhecer ainda mais o Instituto Silvia, para a gente estar ajudando aí, colaborando e divulgando aí desse trabalho que é maravilhoso, né? E o handball precisa de momentos assim como esse, né? Para a gente estar realmente divulgando, para a gente trazer mais parceiros, né? Para a gente estar ajudando e trazer mais crianças pro handball. E assim, né, Silvia, Adriano, o nosso estatuto, ele é muito amplo, né? Então, o que não me faz ficar só no esportivo, que eu gosto também dessa parte da assistência social. Esse ano nós conseguimos também uma parceria com a CUFA, né, que é a Central Única das Favelas, onde nós atendemos muitas mães, mulheres, entendeu? E famílias também das nossas crianças que são do projeto lá do bairro de Fátima. Então eu estou como líder, né, nessa comunidade, nessa parceria com a CUFA, onde nós levamos vários benefícios que foram cestas básicas, ticket de alimentação para essas famílias. Conseguimos um auxílio também durante toda a pandemia, todos os meses, entendeu? E agora também nós conseguimos os chips, né, que elas vão poder usar durante 6 meses, internet à vontade. Então, isso também foram outros benefícios. Outra parte que eu gosto muito, que é da assistência social. Mesmo que não tivesse o handebol, era algo que eu, independente de qualquer coisa, eu estaria nesse caminho, eu estaria fazendo isso, porque é algo que eu gosto muito. que demais! Estou super contente, super feliz de saber do seu trabalho, conhecer um pouquinho mais. E realmente é um momento muito legal para a gente compartilhar para o Brasil inteiro e que você serve de mais ainda de exemplo, né? Para que outros projetos como esse aconteçam, né? Isso é muito legal. Silvia, vou te fazer uma pergunta aqui. O que você tem mais Nada. saudade da vida de atleta? Eu tenho mais saudade da minha coluna quando era boa. Ai, ai, ai. Na verdade, sei lá, são fases, né? Eu acho que eu vivi intensamente aquela fase lá, então não sei te dizer, assim. Aproveitei ao Daqui máximo. Estou vivendo uma outra fase, um outro momento agora, né? Eu tô na seleção Master, Adriano. então, eu ia falar disso agora. Como é que é agora essa questão do Master, né? Que de 4, 5 anos para cá, assim, deu um boom no Brasil e na América do Sul aqui, né? E como é que foi essa questão do Master? Quando você fala, não, eu vou lá, não vou, não sei, como é que foi esses primeiros momentos? Verdade, bacana. Nossa, eu recebi assim de braços abertos, feliz pra caramba, muito, com muita honra, né? Uma convocação como essa, ainda mais nessa categoria que as pessoas estão ali para desfrutar, né, desses momentos, reviver momentos de estar com pessoas que você já jogou também, né? E vestir mais uma vez a camisa do seu país. Eu recebi de braços abertos, muito feliz mesmo. Eu espero que dê certo, né? Que
essa fase difícil que a gente está passando aí com o coronavírus deixe essa competição acontecer. E, sem dúvidas, isso é um marco no movimento Master, uma competição como essa. Nesse nível, né, Verdade. desse porte. Nossa, vai ser um evento assim maravilhoso. Quem tá nessa seleção que você jogou? Você se recorda se jogou na Europa com alguma dessas meninas? Joguei nos clubes, que foi a Pará, né, que ela vai também, a Parazinha, a Aline Pará. Aí tem a Kátia. Nossa! Tem algum... Acho que quase todas. Gente, imagina toda E essa mesmo mulherada na junto. 40, e mesmo na 44 mais, né? Que também tem a Dali, que eu joguei junto. Ah, você tem a Dali, que demais. E Nossa, tá tudo tem vocês de outras novo, também, aguenta tem vocês várias. agora, hein? É só ficar falando o tempo todo. Imagina o quanto de história vai rolar quando vocês se encontrarem de novo. Verdade. Vai ser legal. Que demais. Ô Silvia, e você hoje, então, a sua vida hoje está dentro do projeto, né, do Instituto. É, E que você está achando dessa questão agora do Brasil, da Liga Nacional? Né? O que você acha assim, que pode acontecer nos próximos anos? O que está faltando aí para a gente voltar a ter grandes atletas? Que você... Me fala um panorama aí, no geral, aí, das suas perspectivas para o futuro. Então, acho que investimento, né? Qualificação, mais apoio. Vamos ver como é que vai ficar aí essa questão da nossa presidência, da confederação, para que a gente possa levar melhorias para onde precisa levar, organização, transparência. Em relação à Liga Nacional, eu ainda não vejo, tipo assim, para a nossa equipe aqui no Maranhão, para a gente aqui do Maranhão, fica quase impossível participar dessas competições, né? A logística e sem falar em recursos, né, que nós não temos, é quase impossível. Às vezes que nós participamos aqui foi um sufoco, foi uma loucura, e isso que eu ainda estava jogando e ainda estava coordenando. Então imagina, é tudo muito difícil, né, para a gente aqui no Nordeste. Essa logística para poder participar de uma Liga Nacional, se bem que da forma que foi feita nos outros anos, melhorou para a gente, mas mesmo assim eu acho que ainda dá para melhorar mais. Entendeu? Entendi. Ó, o Cezinha aí já mandou pra gente, ó, a Dara Silva, a Helena Pará, a Aham, é Taíra, verdade. nossa, verdade. Nossa, Uhum. timaço, meu. É a seleção brasileira inteira, daquela época quase. É mesmo. Que demais. Silvia, estamos entrando lá na reta final já, faltam 4 minutinhos aí para acabar nosso tempo Uhum. aqui. Queria que você deixasse uma mensagem para a galera que está iniciando a prática do handball, está começando a ter os primeiros contatos agora, né? Esse ano foi um ano bem atípico para a gente, né? Dessa geração, né? A gente nunca viveu uma situação como essa, né? E que você deixasse uma mensagem para os nossos jovens telespectadores, nossos jovens seguidores aí. Para quem está começando, né, que não desista do handebol. As coisas estão um pouco difíceis para a gente nesse momento, mas a gente vai dar a volta por cima, né? Vamos ter momentos, sim, momentos bons ainda no handebol. E você, as crianças, os jovens, adolescentes não podem desistir, porque eles são o futuro eles são o futuro para a gente, né? Eles são a esperança para a gente no handebol. Então, que vocês não desistam, que vocês lutem, tenham foco, disciplina e que vocês são o futuro do que a gente quer ver aí. Então é isso. Que demais. Eu queria agradecer a todo mundo que passou aí, ó. Uma galera mandou mensagem aqui eu me perdi. Que falei, eu vou aqui nas perguntas, eu vou aqui nas minhas. Tá. Ô, Silvia, faltam 3 minutinhos ainda.
sabe o que eu descobri aqui no Instagram faz um mês, mais ou menos um mês e meio, dois? Tem uns filtros. Aham, Acha um filtro legal aí pra gente tirar uma foto aqui, pro pessoal fazer um print e tirar e gente, marcar a gente lá depois. Ah, tá, vamos lá. Acha um aí, Filtro vamos ver. legal? Vamos, Peraí. vamos clicar aqui pra ver se aparece algum. Ixi, Pronto. apertei um aqui apertei um de montinha. Ô, Silvia, Ah. e o Master aí? Como é que tá o time do Master aí na sua cidade? Vocês treinam de que dia? Quando voltar os treinos? Já voltou, não Então, eu treino voltou? com a minha equipe adulta, né? Eu treino com a minha equipe adulta. Onde nós treinamos foi liberada a quadra, mas tem ginásios aqui que não foram liberados ainda. Lá onde a minha equipe treina, foi liberado. Nós treinamos uma vez por semana. E vocês são em quantas atletas lá no Master? No adulto? Então, a minha equipe é misturada juvenil e júnior, né? E adulto. Eu sou a única master na minha equipe. Na verdade, eu não tenho equipe master. Já formei Ah, uma equipe master, nós já jogamos uma competição, ganhamos, mas a minha equipe é adulta, a gente joga competição adulta, eu sou a única master na equipe. Abaixo de mim é a Juliana, que eu acho que tem 24 anos. Abaixo de mim é só a Juliana, que tem 24 anos, de 24 para baixo. entendi. E a molecada dá muito trabalho ou não? Ou você tira de Dá, letra? dá sim, dá trabalho sim. Acho que era o mesmo que eu fazia antes, né? Que agora eu fico vendo, meu Deus, como que os treinadores aguentam. E ainda vai num contra um, daquela paulada ainda, ou vai só aqui, ó, administrando? Vai com mais calma, né? Agora joga de uma forma diferente, né? Se precisar, faz, e se não, a gente sabe controlar agora a força, né? Diferente de quando é novinho, que toda bola quer dar pancada. Agora a gente joga com um pouquinho mais de cautela. Tem bola que dá pra ir, vai. Tem bola que a gente vê que vai machucar, não vai. Que demais. Tem a parte Silvia, eu queria boa agradecer. também, né? Tem essa parte boa de jogar quando a gente tá mais experiente, né? Mais maduro. É verdade, que demais. Silvia, eu queria agradecer você do fundo do coração, falta menos de um minutinho ali. Foi muito massa poder te conhecer um pouco mais, poder trocar essa ideia com você, conhecer um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória, né? Conhecer um pouquinho do Instituto Silvia, galera, para a gente clicar lá para te conhecer mais, né? E foi maravilhoso aqui recordar Vamos os voltar nomes pro dos meu. grandes atletas, esses grandes momentos. Obrigado, viu? Deixa uma última mensagem aí para os nossos amigos, faltam 30 segundos. Adriana, eu que te agradeço o espaço, a oportunidade. Você também é um contribuidor aí nato para o nosso handebol, que você continue aí com seu trabalho belíssimo, ajudando o handebol. E também agradecer a todos que participaram da live, todos os meus amigos que estão passando por aí, que agora eu não consigo ver todos os nomes. Obrigada. E é isso, galera. Se cuidem, que esse momento difícil que todos nós estamos passando, né, seguramente vai passar. É isso aí, que demais. Silvia, mais uma vez, muito obrigado, do fundo do coração, né? Parabéns aí pelo projeto, pelo Instituto, né? Queria agradecer novamente a todo mundo que passou por aqui, que tá com a gente, tá bom? Depois a gente vai colocar essa live lá no YouTube, no Instagram, no Tá YouTube, para a bom. galera que não pôde acompanhar aqui, tá acompanhando lá também. Silvia, grande beijo Beijos, aí, Adriano. sucesso, tá bom? Se cuida, tá? Obrigada. Obrigado. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau.